Quero começar contando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs que a reforma administrativa comece pelo combate aos supersalários no serviço público. A Aline Becht acompanhou essa história e vai trazer as informações para a gente agora, que tem até grupo de discussão, né, Aline? Bem-vinda. Exatamente. Boa tarde a você, Cine, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje bastante com os jornalistas aqui no Ministério da Fazenda sobre a política econômica brasileira no geral e não só sobre IOF. E um dos pontos que foi debatido, que ele conversou aqui com os jornalistas, foi justamente sobre a reforma administrativa. Segundo o ministro da Fazenda, a reforma administrativa ela já tem que começar com um debate sobre os supersalários no serviço público, esse alto escalão do serviço público. Segundo ele, essa medida, juntamente com a revisão das regras de aposentadoria das Forças Armadas, elas precisam ou deveriam proceder qualquer votação dentro do Congresso Nacional em termos de reforma administrativa. Ele destacou que enfrentar esses pontos seria um gesto de compromisso, seria um importante gesto de compromisso com a equidade fiscal e também com o cumprimento, a responsabilidade fiscal do país. Ele chegou a dizer também que alertou em alguns pontos ali ao deputado coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa, deputado Pedro Paulo. Ele chegou a alertar sobre o aumento de gastos, porque como, por exemplo, a área da segurança pública, ela será modificada ali dentro da reforma administrativa, dentro desse contexto. E aí, a área da segurança pública é uma área que aumenta ali os gastos, então o ministro disse que alguns pontos já foram passados ao relator, porque precisarão ser discutidos entre executivo e legislativo e, é claro, né, a equipe econômica por parte do governo federal. Eu destaco a vocês que o Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa na Câmara dos Deputados já foi instalado, realizou a sua primeira audiência na semana passada. Esse grupo terá 45 dias para poder apresentar ali as propostas efetivas para a reforma administrativa. E durante essas próximas semanas estão previstas debates técnicos, seminários, também audiências públicas de propostas para debater as informações e o que será modificado na reforma administrativa com a sociedade civil, profissionais, entidades e também, é claro, autoridades envolvidas nesse contexto, nessa reforma que trata de um projeto muito grande para o país. Eu destaco ainda a vocês que o deputado Zé Trovão foi oficializado como membro do grupo de trabalho representando o partido PL. E a gente segue por aqui fazendo todo o acompanhamento dessa repercussão, dessas informações e qualquer novidade a gente volta na programação da Jovem Pan para poder informar aí quem acompanha a nossa rede, a nossa televisão. Eu volto com você, Cine. Valeu, Aline, um abraço para você. Vamos ver então o que disse o ministro Fernando Haddad. Acompanhe. Nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação, que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria. Nós daríamos um bom exemplo, né, para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público. Vamos falar também dessa calibragem aí do IOF, agora com a Andréa Nelly, que chega ao vivo também à nossa programação. Nelly, quais são os planos do ministro e as articulações que ele tem feito com os presidentes da Câmara e do Senado? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Evandro. É isso mesmo. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocou panos quentes, de certa forma, a todo aquele clima ruim que havia ficado desde a semana passada, depois que o governo federal, na semana retrasada, acabou optando pelo aumento, via decreto presidencial, do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Desde então, conforme a gente veio informando ao longo das últimas semanas, houve uma intensa insatisfação aqui no Senado, também na Câmara dos Deputados e principalmente no setor privado, no sentido de que não é possível mais aguentar aumento de impostos. A partir de então, na semana passada, houve uma reunião entre o presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E os dois presidentes do Legislativo deram um prazo de 10
dias para que Fernando Haddad buscasse uma outra alternativa para que não pudesse, então, dar andamento ao aumento do IOF. Caso contrário, o Congresso ameaçou derrubar o decreto presidencial. Nesta semana, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já trouxe novas informações de que ele não precisa desse prazo de 10 dias para fazer, então, a mudança, ou seja, evitar o aumento do IOF. Ele afirmou que existe, então, aquilo que o Ministério da Fazenda sabe que precisa ser feito, que é justamente reformas estruturantes, como a gente confere agora. A decisão política cabe ao Congresso, não há dúvida, a última palavra é do Congresso. Mas nós estamos dando transparência para um problema e vamos apresentar agora com o aval dos presidentes, que por isso que eu estou aqui hoje, eu já estava semana passada muito confortável com os debates que foram feitos com os líderes. Hoje eu estou ainda mais. O que eu ouvi no final de semana, em conversa com os dois, conversa com o presidente da República, me deixa muito confortável de que nós temos uma oportunidade de voltar a fazer as reformas necessárias para o país continuar crescendo, continuar gerando emprego, a inflação continuar caindo, abrir espaço para a queda do juro, que é o que o Brasil precisa. E nessa mesma oportunidade, o ministro da Fazenda também fez elogios ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado por conta dessa possibilidade de diálogo e também por não terem pautado os mais de 20 decretos legislativos que foram protocolados aqui no Congresso Nacional na tentativa de derrubar o decreto presidencial do aumento do IOF. Então, Fernando Haddad fez elogios principalmente a Hugo Mota e também a Davi Alcolumbre. Então houve uma confluência muito grande de propósitos, né? Fazer as correções necessárias no que diz respeito a tributos nas finanças, calibrar eventualmente as alíquotas no que diz respeito a tributos sobre as finanças, mas não ficar nisso, não simplesmente fazer a troca de uma coisa por outra, mas ir além. Além de resolver o problema de 2025, fazer uma reforma estrutural para os anos seguintes. E o ministro da Fazenda disse, por fim, que o fato de o governo federal estar debruçado junto ao Congresso Nacional para uma reforma estruturante, uma reforma, então, que garanta mais conforto, vamos dizer assim, no orçamento, e isso acaba não substituindo, no primeiro momento, o aumento do IOF. O aumento do IOF não deve deixar de ser empregado no primeiro momento e vai acabar andando juntamente com essas outras alternativas que o governo federal vem discutindo junto ao Congresso. Só antes de devolver para você, Evandro, a expectativa, a gente relembra, era de 20 bilhões de reais de arrecadação com o aumento do IOF só em 2025, e é esse volume de recursos que o governo procura nesse momento, justamente para fazer com que não haja um colapso nas contas públicas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Piperno, qual o tamanho da vontade que você entende que há de Congresso e do governo federal de mexer com reforma estruturante agora, pouquíssimo assim tempo antes da eleição? Eu acho que chegou a hora da verdade para os dois lados. O ministro Haddad, há muito tempo, ele vem batendo nessa tecla de mexidas na questão dos supersalários e também de reformas na previdência dos militares. Aliás, ele chegou a dizer, uns 2 meses atrás, que se o PL e o PT quisessem, eles aprovariam o fim dos supersalários. Muito bem. Então, há esse projeto de reforma administrativa em gestação, e aí eu concordo com o ministro de que o projeto é necessário, são questões que precisam ser muito bem discutidas, mas tem coisa que dá para fazer antes. Então, por exemplo, mexer nos supersalários, acho que não precisa esperar formatar o projeto todo. Da mesma forma que finalmente parece ter caído a ficha para todo mundo, principalmente para o governo, de que os subsídios do jeito e os benefícios fiscais do jeito que estão, eles vão de fato engessar o país. Porque se falava em $500 bilhão e os vários cálculos que surgiram na semana passada já apontam para mais de 800 bilhões de reais. Então, como é que o país pode conviver com isso? Então, é preciso, sim,
que se tome a iniciativa de cortar isso, até porque, Evandro, aí nós vamos dar nome aos bois. Aí nós vamos entender quem é a favor, quem é contra e quem é que está travando isso, seja do governo ou da oposição. Exatamente. Ô Gani, você acredita que essa discussão, ou seja, a preocupação com as contas, com o resultado fiscal, se tornou tão grande que não tem, de fato, para onde correr, e aí eles vão à decisão que seria a principal, a primeira, a prioridade, mas que diante do movimento político vai ficando para depois por causa da possibilidade de se mexer com a popularidade de um governo, de comprar brigas com setores importantes e poderosos. Como é que você avalia? Olha só, Evandro, o que eu vejo é que essa questão, infelizmente, ela vai ficar para 2027. Quem quer que ganhe a eleição vai ter que fazer uma reforma fiscal. Ou seja, eles começariam a falar disso agora para só lá em 2027 o negócio andar? Na verdade, como a situação está muito complicada e o ministro precisa dar uma resposta para a sociedade, é claro que ele vai fazer um discurso bonito, protocolar, vai usar palavras que pegam muito bem, reformas estruturantes, mas eu sou muito cético em relação à efetividade, colocar de fato essas reformas em jogo, Evandro. Eu vejo que isso fica para 2027. Da mesma maneira, quando ele tinha anunciado o tal do pacote fiscal. Todo mundo numa grande expectativa de que, agora vem um pacote para valer, que vai melhorar as contas públicas, e a gente viu lá um pacotinho fiscal. Da mesma maneira, eu acho que vão ser medidas paliativas. Agora, quem quer que ganhe a eleição em 2026 vai ter um pipinaço para resolver em 2027, Evandro. Caso contrário, o país colapsa do ponto de vista fiscal. Ô Zé Maria Trindade, o ministro da Fazenda disse que vai apresentar também ao Congresso Nacional, principalmente aos presidentes da Câmara e do Senado, alternativas para a calibragem do IOF depois que a decisão pegou muito mal, o mercado e vários setores reclamaram, Câmara estava ameaçando derrubar por meio de um projeto de lei, projeto de decreto legislativo, um PDL, e aí o ministro vem falar, calma gente, vamos conversar que eu vou apresentar algo para suprir e para calibrar, mas eu quero entender de você o quanto essas soluções seriam suficientes e o quanto o Congresso Nacional estaria realmente disposto a falar de reforma administrativa agora. Pois é, olha, líderes de frentes parlamentares que se transformaram ali no grande poder do Congresso já definiram que, além de vetar essa possibilidade de aumento do IOF, há também uma decisão de barrar qualquer tentativa de aumento de carga tributária, aumento de arrecadação. E a saída que o ministro apresenta, ela é aumento de carga tributária. O fim de subsídio é aumentar carga. Isso é claro, o produto vai sofrer uma incidência de imposto, ou seja, aumento de carga tributária. Então, há resistências no Congresso Nacional. Por outro lado, são puxadinhos que não resolvem a situação e até pioram, porque desequilibram. Então, várias tentativas ali de colocar panos quentes para um problemão que o governo tem hoje na área política, já se transformou em área política. Há sinais claros de que os líderes governistas estão já anunciando, gente, nós temos que acabar logo com essa polêmica do IOF, porque o governo continua sangrando há uma semana na opinião pública por uma situação que todos nós sabemos que não deve acontecer, que é o aumento do IOF. Por que não? Porque o Congresso vai derrubar. Há muito tempo, 25 anos, que o Congresso não aprova um projeto de decreto legislativo que veta uma decisão do governo, um decreto do governo, né? Então, assim, isso pode acontecer, a maioria já foi formada. Na semana passada, os presidentes da Câmara e Senado chamaram o ministro da Fazenda e numa reunião muito tensa, uma reunião muito assim dura, o presidente da Câmara disse com todas as letras, o IOF não deve ficar e que ele teria esse prazo ali de 10 dias para resolver o problema do governo. E aí vem e apresenta outro problema, que é exatamente o fim dos subsídios, uma reforma administrativa, que nada, o governo não quer reforma administrativa. Não quer porque os sindicatos que apoiam o governo, que se apoiam, né, sindicatos e governo, os sindicatos de servidores públicos não querem a reforma administrativa. Gustavo Segre, e aí? O governo perdeu uma chance gigantesca no primeiro ano de colocar tudo o que precisava para diminuir a despesa. Os supersalários era um caso. É um caso, uma sangria de dinheiro terrível. Mas ele optou por aumentar a arrecadação e permitir a gastança.
aquela PEC da transição, 200 e tantos bilhões de gastos. E quando você agora precisa apertar o cerco, claro, precisa do Congresso. A oposição não está para facilitar a vida, por isso se chama oposição. Senão seria base aliada. Situação. Então, o que o governo está tentando? E não está fechando a conta. A oposição vai dizer, cara, diminui o gasto. Por que eu tenho que participar, pagar o custo político de aumentar a arrecadação? Por isso o IOF deve ser derrubado. O presidente da República deixou nas mãos de Gleisi Hoffmann e do Fernando Haddad resolver essa batata quente, que até agora não tem solução. O governo vai derrubar esse decreto do presidente aumentando o IOF. E aí não seria um problema de uma derrota, seria um problema muito sério de ser o Congresso brecou, não sabia essa informação que o Zé Maria está compartilhando, há 25 anos que isso não acontece. Imagina, depois de 25 anos o Congresso derruba um decreto do Poder Executivo aumentando a arrecadação. Uma arrecadação que quando o governo começou estava 29 pontos e alguma coisa, hoje está em 33%. Ou seja, continua aumentando. O governo não quer diminuir o gasto. Então agora bem, vamos colocar o negócio dos supersalários. É uma obrigação. Reforma administrativa não se limita ao supersalário. Se limita, por exemplo, a não aumentar o funcionalismo público. Dou sempre o mesmo exemplo. 1997 versus agora. Nós tínhamos 6,5 milhões de pessoas trabalhando nas 3 esferas dos 3 poderes, ou seja, legislativo, poder judiciário e executivo, municipal, estadual e federal. E a quantidade de, demograficamente, qual é a população brasileira? 167 milhões ou 163 milhões. Hoje são 210 milhões, números redondos, e a quantidade, 11,5 milhões nas 3 esferas, nos 3 poderes. Ou seja, em tanto o crescimento demográfico foi de 37%, o crescimento do funcionalismo público foi de 100% quase. É um absurdo. Então, esse tipo de recorte tem que ser feito. E não precisa demitir gente. Basta não contratar quando se aposenta, por exemplo. Mas os supersalários é uma prioridade que deveria ter sido feita no primeiro ano do governo. Hoje já vem um governo desgastado, com uma imagem ruim, que não quer diminuir o gasto, que mostra que na teoria está um monte de coisa, mas na prática usa palavras como calibrar. O que é calibrar? Eu também fiquei sem entender. O aumento do IOF... Porque calibrar pode ser para mais, pode ser para menos, depende da calibragem. Exatamente. Quando você vai calibrar o pneu do teu carro, você pode colocar mais, menos, você pode deixar o pneu mais murcho, mais cheio, mas enfim, calibrar. Calibrar talvez o quê? Organizar, equilibrar, calibrar para quem, né? Sob o aspecto de quem? Que foi, Piperno? Sinceramente, eu nunca vi ninguém que vai num posto de gasolina para tirar ar do pneu. Sempre vai para colocar. Exatamente. Verifica, sempre falta alguma coisa, coloca. Não tira. Então, é maluco. Verdade. Aí quando veio o IOF, era medidas para equilibrar, para equilíbrio fiscal. Que equilíbrio fiscal? Não, é medida para aumentar a arrecadação. Então, essa situação que o governo está padecendo agora, mas é uma armadilha que o próprio governo se colocou. Fala, Piperno. Só uma coisa, quando a gente fala em aumento da máquina, funcionalismo e tal, é importante a gente ressaltar que o governo federal tem um pouco menos de 600 mil. Né? Quando se fala em 11,5 milhões, a gente está falando de todo mundo. Sim, por isso Estados, 3 esferas, sim. 3 poderes. E o que acontece é o seguinte, no governo federal, esse número, ele teve pequenas oscilações de 10 anos para cá. A população aumentou, é verdade, mas o número de funcionários já chegou até uma vez a superar um pouco 600 mil. Agora estava em 500, mais ou menos 580 mil. É que, embora tenha diminuído um pouquinho o número de funcionários da ativa, o governo também paga aposentadorias para um universo que é parecido com esse. Então, hoje, na média, para cada funcionário da ativa, tem mais ou menos um funcionário público federal aposentado.